Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre potenciação de números naturais. A potenciação é uma forma de abreviar a multiplicação de vários fatores iguais, como por exemplo, aqui 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, para abreviar esta multiplicação, eu posso escrever uma forma de potência. Como assim? O número que está sendo multiplicado será a minha base. E a quantidade de vezes que esta base está sendo multiplicada por ela mesma será o meu expoente. Nesse caso, o 5 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, eu coloco o 4 aqui em cima. Este 4, ele recebe o nome de expoente. Então, eu tenho 5 como sendo a base, que é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, é um fator igual que se repete aí. E o 4 é a quantidade de vezes que este 5 está sendo multiplicado por ele mesmo. E como que eu leio, esta potência? Então, eu leio assim, 5, a base eu vou ler normal, 5, e o expoente eu vou ler em forma de ordem. Então, o 4 eu vou ler quarta potência. Então, como que fica isso? Fica 5 elevado à quarta potência, certo? E aí, como que eu resolvo isso? 5 elevado à quarta potência vai ser quem? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes o 5, 625. E o 625 será a potência que é o resultado. Vamos para o segundo exemplo. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Eu tenho 4 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, quem é a minha base? O próprio 4 que está sendo multiplicado. Então, base. Quantas vezes que o 4 está sendo multiplicado por ele mesmo? 5, que será o expoente. E aí, como que eu resolvo isso? Então, no caso, eu tenho 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes 4, 1024, que é o resultado da potência. No caso, se você não consegue fazer este cálculo mentalmente, você pode fazer num rascunho ou até mesmo na lateral ali do seu caderno, da página do seu caderno, porque muitas pessoas vão confundir isso daqui quando vem 4 elevado à quinta potência, pensa que é 4 vezes 5, 20. Totalmente errado, não é isso, certo? 4 elevado à quinta potência é o 4 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes o 4, 1024. E como que eu leio isso? 4 elevado à quinta potência. Então, é muito importante você saber isso, que a base é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. E o expoente é a quantidade de vezes que esse número será multiplicado por ele mesmo, certo? No terceiro exemplo, eu tenho aqui 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, a minha base será o 3 e o meu expoente será o 2, porque o 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes, certo? Então, 3 vezes 3, o meu resultado será igual a 9. Então, 3 elevado à segunda potência será o 3 vezes 3, que será o 9.
Porém, todos os números que tiverem como expoente o número 2 tem uma maneira diferente que você pode utilizar para ler. Então, no caso, você pode ler o 3 elevado à segunda potência, ou ainda você pode ler 3 elevado ao quadrado, ou apenas 3 ao quadrado. Então, todos os números com expoente 2 você pode ler desta forma. Por que que isso acontece? Porque nós temos uma sequência de números chamadas quadrado perfeito. O que vem a ser esse quadrado perfeito? Todo número multiplicado por ele mesmo vai nos dar a área de um quadrado. Então, no caso, se você tem um quadrado com um lado de 3 centímetros, qual vai ser a área desse quadrado? 3 vezes 3, que seria lado vezes lado ou lado ao quadrado, 9. Então, no caso, se você tem um quadrado com lado 3 centímetros, qual vai ser a área desse meu quadrado? 9 centímetros ao quadrado. Se aqui fosse 4, 4 vezes 4, 16 quadradinhos. Então, que seria a área do quadrado. Então, isso acontece quando? Quando você multiplica o número por ele mesmo, ou seja, o número sendo multiplicado por ele mesmo, você terá o expoente 2. No nosso caso aqui do nosso exemplo, eu tenho 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Uma outra maneira também de nós lermos o expoente é o expoente 3. Então, neste nosso exemplo aqui, nós temos 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho como base 2 e o expoente 3. Então, você pode ler 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, ou simplesmente 2 ao cubo. 2 ao cubo. 2 ao cubo é o quê? 2 elevado à terceira potência é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, por que que você pode ler de uma forma diferente? Porque o expoente 3, todo número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, nos remete à fórmula do quê? Do cálculo do volume do cubo. Então, se você tem um cubo e este cubo ele tem 2 centímetros de lado, significa o quê? Que você vai ter 2 de profundidade multiplicado por 2 de altura, 4, multiplicado pela base, 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E se nós contarmos, nós vamos ter 4 cubinhos em cima e 4 embaixo. Então, ao todo, serão 8 centímetros cúbicos, no caso do cubo, certo? Aqui, ó, 8 centímetros cúbicos. Vejamos agora exemplos de potência de base 10. Então, por exemplo, eu tenho aqui 10 elevado à quinta potência. 10 elevado à quinta potência será o 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Por quê? Porque o expoente indica a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar a minha base. Então, no caso, eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10.000 vezes 10, 100.000. 10 elevado à quarta potência será o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10 elevado à terceira potência ou 10 ao cubo. 10 ao cubo vai ser o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 10 ao quadrado vai ser o 10 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 10 vezes 10, 100. 10 elevado ao expoente 1, 10 elevado à primeira potência, significa que o 10 está aqui uma única vez. Então, observem, 10 elevado a 1 é o próprio 10. E 10 elevado a 0 vai ser igual a 1.
Aí eu tenho dois conceitos para falar aqui. Todo número elevado ao expoente 1 será ele mesmo, e todo número elevado a zero será igual a 1. Agora vamos observar o porquê neste exemplo aqui. Neste exemplo aqui eu tenho outra coisa também para explicar para vocês, uma dica para vocês resolver de uma forma bem rápida a potência de base 10. 10 elevado à quinta potência. Percebam que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Qual foi o valor que deu? 100 mil. Quantos zeros eu tenho aqui? 5 zeros. Qual é o meu expoente? 5. Então 10 elevado à quinta potência, basta eu colocar o número 1 e 5 zeros. 10 elevado à quarta potência, qual é o meu expoente aqui? 4. Quantos zeros eu tenho aqui? 4. Eu precisava fazer este cálculo? Não. Bastava eu colocar o número 1 e 4 zeros, desde que você saiba que 10 elevado à quarta é o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Aí você já pode trabalhar de uma forma abreviada, porque você já sabe qual é o processo. 10 ao cubo, qual é o meu expoente? 3. Quantos zeros eu tenho? 3. Então, 10 ao cubo, você já sabe que é 1000. Coloca o 1 e os 3 zeros. 10 ao quadrado, qual é o expoente? 2. Quantos zeros? 2. 10 elevado a 1 é o próprio 10, um expoente, 1 zero. E 2 elevado a 0 é o próprio 1. Vamos observar aqui. 100 mil dividido pela minha base. Quem é a minha base no caso? 10. Então, 100 mil dividido por 10, 10 mil. 10 mil dividido por 10, 1000. 1000 dividido por 10, 100. 100 dividido por 10, 10. E 10 dividido por 10, 1. Então, vocês observaram qual a sequência desse conceito? Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1 e todo número elevado a 1 será ele mesmo. Por exemplo, você tem 7 elevado a 1, é o próprio 7. 14 elevado a 0, 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1 e todo número elevado a 1 será ele mesmo. Por exemplo, 2014 elevado a 1 será o próprio 2014. E agora vamos supor que você tem assim, 1 elevado à nona potência. 1 elevado à nona potência, você não precisa fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, o 1 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. 1 elevado à nona potência, você vai saber que é o próprio 1. 1 elevado à 20ª potência. 1 elevado à 20ª potência. Será o próprio 1, porque 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1. Então, no caso, quando a base for 1, você não precisa nem calcular, você já sabe que o resultado da potência será igual a 1. Bom, pessoal, espero que vocês tenham esclarecido suas dúvidas. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você sabe que tem algum amigo seu que está com dúvida neste conteúdo, compartilhe com ele. Obrigada!